Boa, galera, tudo certo? Então, o nosso papo de hoje vai ser sobre Tubarão, de 1975, dirigido pelo grande Steven Spielberg. E até porque, como a gente combinou ontem, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, falar sobre grandes clássicos do terror dos anos 70 e dos anos 80, que acabam sendo influenciados um pouco pelos filmes slasher, porque era o subgênero que estava em alta nesse período, mas que no geral fogem dessa fórmula slasher, até pra gente não só debater esses filmes, mas outros subgêneros do terror muito influentes, importantes e que estão em atividade até hoje. E sobre Tubarão, inclusive já rolou um post aqui na página que eu fiz em colaboração com uma amiga minha, né, a Ana, que é fãzaça desse filme. Acho que só o Spielberg manja mais desse filme do que ela. E modéstia à parte, putz, eu gosto bastante desse post, né? Eu fiquei muito orgulhoso. Acho que o conteúdo dele tá bem completinho, assim, porque lá a gente debate sobre o conceito de cinema blockbuster, como é que esse conceito nasce com Tubarão. Então, tem também várias informações adicionais, curiosidades de bastidores, né? Então, se você tiver interesse, curiosidade em ver esse post também, eu vou deixar ele linkado nos stories para facilitar o acesso. Acho que é um bom complemento para esse papo aqui que a gente está tendo. Mas a pegada de Tubarão é justamente essa, tipo, ele é um papo que não se restringe só ao cinema de terror, porque esse é um filme que muda a cara mesmo da indústria, né, do cinema como um todo, de forma geral. Porque Tubarão, ele inicialmente nasce com um orçamento previsto de 4 milhões, só que daí o Spielberg e a equipe de produção tem a ideia de usar um animatrônico, né, que é um robozão com roda e tal, para representar o tubarão, que funcionava muito bem na terra, né, nos bastidores e tal. Mas tacava ele na água, putz, era só problema, cara. A produção desse filme foi muito caótica, foi muito problemática. O orçamento inicial de 4 milhões vai mais que o dobro, o filme acaba custando 9 milhões. Então o Spielberg jurava de pé junto que o filme ia ser um fracasso, que a carreira de diretor dele mal estava começando, já ia acabar. A Universal também, que produz o filme, jurava que ia ser um fracasso. Então, qual foi a alternativa deles? Né? Começar a investir pesado em marketing. Pô, produtos licenciados, tipo roupas, pôster, brinquedos e tal. Propagandas a rodo na televisão e outdoor. Tudo isso para tentar atrair o público para ver o filme no cinema e para tentar reduzir esse prejuízo que eles estavam esperando, né? Conclusão, isso dá mais do que certo. Tubarão, quando estreia, fatura mais do que 400 milhões. É um sucesso gigantesco. E a partir disso, ele é o filme que começa a finalizar a nova Hollywood, né? Até então a gente está falando de filmes da nova Hollywood, então filmes com uma liberdade criativa maior, filmes mais autorais, filmes em que os estúdios iam e tacavam grana na mão dos cineastas, né, para eles contarem a história do jeito que eles queriam. Mas é a partir do lançamento de Tubarão, é a partir de toda essa história, né, os cinemas, né, tipo os estúdios, as distribuidoras começam a ter um outro olhar para os filmes, né, um olhar muito mais visando bilheteria, visando retorno financeiro. Então, com Tubarão, os filmes eles acabam tendo um teor muito mais voltado para o mercado, né, uma cara mais mercadológica mesmo. Anos depois também com Star Wars, que acho que é a última pá de terra em cima da nova Hollywood, né? Isso é tipo definitivo mesmo. A partir disso os estúdios, as distribuidoras começam a investir cada vez mais em marketing para atrair o público, para ter tipo uma bilheteria gigantesca. Então hoje, quando a gente vê tanto filme de heróis saindo na roda aí da Marvel, da DC e tal, filme do Harry Potter, esses grandes sucessos de bilheteria, isso é uma parada que começa a ser criada lá em 75 com Tubarão, né? Também o público já começa a querer um outro tipo de filme também a partir do lançamento de Tubarão e de Star Wars, porque com o fim da Guerra do Vietnã, né, no final dos anos 70, e também de outros conflitos internos e externos que já falamos aqui também chegando ao fim, o público já queria uma diversão mais escapista nos filmes, né, filmes mais despretensiosos e tal. Tubarão acaba influenciando bastante nisso. Então é um filme, é um marco para a indústria de cinema como um todo. É um filme que mudou o tom de se fazer cinema, né? Mudou a cara dos filmes e tal. E ele acaba tendo muita relevância na indústria como um todo. Mas, como o nosso papo aqui é terror, né? Ele é muito influente também para o terror de uma forma geral, porque ele mescla muito bem o terror com suspense, justamente porque os animatrônicos não funcionavam né, na água.
a saída do Spielberg não, né, tipo, como ele não podia mostrar eles na tela, é induzir a presença do mal, né, a presença do seu animal, da sua ameaça, né, mesmo sem mostrar ele diretamente, o que causa a impressão de que, tipo, o mal, né, a ameaça, ela tá presente mesmo sem ela aparecer, tá presente toda a duração, o que aumenta muito mais a tensão, usando, né, que elementos para fazer isso? Primeiro, a trilha sonora, que é muito boa a trilha sonora desse filme, né, para criar suspense mesmo, a partir de poucos tons, que vai influenciar depois a trilha sonora de Halloween, por exemplo, que também é genial, cara, e tem um efeito muito parecido. E o ponto de vista subjetivo, né? Tipo, pô, o ponto de vista do tubarão, né? Da sua ameaça, o que, né, na hora dos ataques aumenta muito mais a tensão e o medo, mesmo, que também vai ser visto em Halloween, vai ser visto em Alien, né, anos depois, e que está sendo visto até hoje nos filmes, né, de sucesso, né, esse lance de você induzir a presença do mal, da sua ameaça, sem mostrá-la diretamente. E Tubarão, ele também, não só de uma forma geral para o terror, mas ele acaba sendo um marco muito importante para um subgênero muito específico do terror, que é o creature feature, né? Um termo que a gente usa para representar filmes de terror de criaturas, né? Que é uma parada mais abrangente do que filmes de terror de animal. Por exemplo, os filmes de monstro da Universal já podem ser considerados criatura, então eles já entram dentro do creature feature. Mas dentro do creature feature, o segmento de filme de terror de animal, ele é muito impactado por Tubarão. Tubarão praticamente abre a porteira para esse tipo de filme, né? Porque aí, anos depois, já vamos ter Cujo, já vamos ter Anaconda, Piranhas. Recentemente teve aquele filme do Jacaré Gigantes, eu acho que é Predadores Assassinos, alguma coisa assim. Sem contar também os Sharknados da vida, todas as cópias genéricas de Tubarão que todo ano saem aí. Então, Tubarão ele acaba sendo muito influente também para esse tipo de filme de terror, né? É o filme de terror de animais, né? O que acaba entrando também um papo mais sério aqui, porque é um impacto negativo que Tubarão carrega, né? Que é o fato de que, um pouco na contramão do que a gente está falando até então, porque estamos falando de filmes de terror que vão pegar medos sociais e representar eles na tela de forma lúdica, né? Tubarão ele já é um pouco contrário, porque ele acaba induzindo, né, o medo de tubarões, o medo de ir na praia e tal nas pessoas durante os anos 70, o que acaba fazendo muitas pessoas irem tipo, matarem tubarões, né, caçarem os animaizinhos, tudo, o que é um impacto extremamente negativo e triste relacionado a esse filme. O próprio Spielberg já se mostrou arrependido desse impacto que o filme acaba tendo, né? E aí eu acho que vale até um adendo mais de conscientização mesmo, né? Que tipo, esses filmes de animais, eles vão representar, né, animais no habitat deles, agindo puramente por instinto, e os humanos indo lá enchendo o saco deles, né? Se a gente pega tubarão, tipo, pô, pra mim pelo menos, o maior vilão do filme é o prefeito, cara. Que, pô, que só faz merda, que não faz quarentena, que deixa a galera usar a praia à vontade, mesmo sabendo do ataque e tal. Então, assim, são filmes que não representam a realidade, né? Tipo, esse não é o hábito natural do tubarão. Outros filmes também, mesma coisa, né? Então, acho que vale também esse tom de conscientização que os filmes desse subgênero acabam precisando, né? De discutir e tal. Mas, em termos cinematográficos, Tubarão é um marco, né? Para a indústria, não para o terror, para o cinema como um todo, né? É um filme muito bom, é uma mescla ótima de terror com suspense, né? Como a gente já falou. E é um filme que está disponível tanto na Amazon Prime quanto na Netflix. Se você ainda não assistiu, quiser assistir, ele está disponível nesses dois streamings, caso você tenha. Mas diz aí se você já assistiu Tubarão, se você curte o filme, se você for lá assistir, né, quiser deixar um comentário depois aí sobre o que achou, fica à vontade, fica à vontade também para deixar indicação de outros filmes que vêm nesse mesmo estilo também. É, ou qualquer informação adicional que tiver, fica à vontade para deixar aí. Amanhã vamos falar lá de outro filme da década de 70, mas que já muda um pouco o tom, já vai trazer um terrorzão mais cósmico, um terrorzão mais ficção científica, acho que você já sabe qual que é, né? Se souber, deixa aí, quero ver quem que vai acertar. Né? Brigadão pela atenção hoje e fica ligadão aí que amanhã a gente continua o nosso papo aqui, então, hein? Valeu!